Meus irmãos, a reflexão na palavra de Deus que nós teremos nessa noite vai se dar com base no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, dos versos 13 até o capítulo 4, verso 11. Nós iremos ler esse texto, depois refletirmos sobre ele, mas antes de nós iniciarmos a leitura da palavra de Deus, a leitura deste trecho da palavra do Senhor, quero pensar com os irmãos em uma história que poderia muito bem acontecer com qualquer um de nós, ou pode já ter acontecido com você, alguma coisa parecida com isso. A história conta que um homem, por volta dos seus 30 anos, era um homem casado, ele tinha 2 filhos, ele era um homem que frequentava a igreja, muito envolvido nos trabalhos da igreja, só que ele, olhando para o futuro, olhando para a situação dele, ele pensa assim: eu nunca tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Então, mesmo com filhos, mesmo numa idade já não muito jovem, ele pensa em cursar uma faculdade para poder dar um futuro melhor para a sua família. Então, ele se esforça, ele estuda, passa num vestibular, começa a estudar, mesmo tendo que dividir o seu tempo com a igreja, com a família, com os filhos, ele rala bastante, estuda, termina a faculdade e ele então sai do emprego em que ele estava e consegue um emprego numa nova empresa, um emprego melhor, um emprego que ele queria. E o tempo vai passando, ele vai trabalhando neste novo local e ele vai subindo de cargo. Ele era um homem fiel a Deus, um homem que trabalhava bastante, que se esforçava muito, que era honesto, e o tempo foi passando e ele foi subindo de cargo, até que na metade aí dos seus 40 anos, lá para os seus 45 anos, no finalzinho de um ano, ele é promovido a vice-presidente da empresa. Ele teve uma trajetória rápida, cresceu bastante dentro da empresa. E o ano estava terminando, assim como nós terminamos o nosso ano há alguns dias, o ano estava terminando, ele olhando para o seu próximo ano, para a sua família, ele pensou: bom, o meu primeiro filho agora vai entrar na faculdade, e talvez ele vai precisar morar em outra cidade, eu vou precisar pagar uma faculdade para ele, então eu quero continuar trabalhando, mantendo o meu emprego para poder pagar essa faculdade para o meu filho. Ele pensou: nossa, eu tenho trabalhado tanto nesses últimos anos e eu perdi muitas oportunidades de estar com a minha esposa, de sair com ela, então nesse próximo ano eu vou reservar um pouquinho do dinheiro para sair com a minha esposa, jantar com ela, passear, e quem sabe, se sobrar um pouquinho, fazer uma viagem com a minha família para Disney ou para algum lugar assim. Então ele tinha feito planos com base na vida que ele estava vivendo, nessa promoção dele. E o ano entrou, passaram-se 1 mês, 2 meses, e ele percebeu que ali na vice-presidência da empresa, o presidente, que era o chefe, aquele que estava acima dele, fazia muitas coisas imorais, fazia muitas coisas erradas, burlava as leis, explorava os trabalhadores, e ele começou a ficar constrangido com aquilo, começou a ficar inquieto. Ele era um homem que servia ao Senhor, sabia que aquilo era errado, e o tempo foi passando até que o chefe dele chegou e pediu para ele fazer algo que não era certo. Pediu para ele burlar um negocinho lá, para ele esconder uma coisa aqui. Isso ia explorar ainda mais os trabalhadores, ia trazer alguns problemas caso eles fossem descobertos. Então esse homem se colocou num dilema. Ele pensou assim: bom, eu conheço meu chefe, se eu negar isso que ele está me pedindo, essa atitude imoral, eu vou ser mandado embora, porque eu vou saber do que ele está fazendo, eu sei do que acontece dentro dessa empresa, ele vai me mandar embora. E eu não vou conseguir cumprir nenhum dos planos que eu tinha planejado na virada do ano. Por outro lado, ele pensava assim: eu sou um homem de Deus, eu sei que isso é errado, eu sei que isso fere ao meu Senhor. Então esse homem toma a decisão de não fazer aquilo que o chefe dele tinha pedido. Ele é demitido, mas ele faz isso porque ele sabe quem ele é. Ele faz isso porque ele sabe quem é o Deus dele. Ele toma essa atitude porque ele tem princípios e valores que estão baseados na identidade dele como cristão. Eu quero nessa noite refletir com os irmãos, com base neste texto, sobre identidade. Quem nós somos? Nós vamos olhar para a vida do nosso Senhor Jesus, entender quem o Senhor Jesus é e o que isso significa, o que isso traz para as nossas vidas. Então, nós vamos ler agora o texto de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos começar com a pergunta: quem é João Batista? Quem foi esse homem que Jesus estava indo até ele, na direção dele, para ser batizado? João Batista era primo de Jesus, não sei se você se lembra disso, ele era primo de Jesus, alguns meses mais velho que o próprio Jesus, e ele tinha uma vida de profeta. Ele era alguém que vivia nos desertos, que vivia pregando uma mensagem. A Bíblia diz que antes da vinda do Messias, iria vir alguém, um segundo Elias, que anunciaria e prepararia o terreno para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias. E esse era João Batista. Ele ficou conhecido como Batista por conta de que ele batizava as pessoas. E ele fazia isso chamando essas pessoas ao arrependimento. A mensagem de João Batista era essa: o reino de Deus está próximo, o Messias está chegando, arrependa-se dos seus pecados. Ele mostrava para as pessoas que a vida que essas pessoas tinham era contrária à lei de Deus, ia contra a palavra do Senhor e chamava essas pessoas ao arrependimento. E quando essas pessoas tomavam a decisão de se arrependerem, elas eram batizadas. Esse era o batismo de João. O batismo dele era dado àquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados e gostariam de se consagrar ao Senhor. Elas estavam dizendo: eu não quero mais viver essa vida em pecado, eu não quero mais viver a vida cumprindo fazendo aquilo que eu tenho feito, mas agora eu quero consagrar a minha vida a Deus. Então Jesus está indo a esse homem para se batizar. E aí a pergunta que fica para nós é: por que Jesus vai ser batizado? Porque Jesus não tem pecado. Jesus não era alguém que precisava se arrepender. Jesus não era alguém que precisava consagrar sua vida a Deus. A vida dele era consagrada a Deus desde o seu nascimento. Por que Jesus vai até João Batista para ser batizado? Eu quero mostrar nessa noite para os irmãos que Jesus vai ser batizado porque ele sabe qual é a sua identidade. Ele sabe quem ele é. E isso mostra a Jesus que ele tem uma missão, como o Salvador e como o servo perfeito. O texto, depois que Jesus é batizado, diz assim, que os céus se abriram, o Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus e uma voz vinda dos céus, a voz de Deus o Pai, fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o Filho que eu amo, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho grande prazer. Não sei se você se lembra, mas nós estamos no início do Evangelho de Mateus. Até então, as narrativas contam apenas do seu nascimento e dos episódios ali na sua infância. Jesus era, tirando os seus familiares e os seus próximos, um desconhecido. Ele ainda não tinha começado o seu ministério. Tirando as pessoas que viviam com ele, que conheciam como um carpinteiro que trabalhava com seu pai, ou como apenas um homem de 30 anos, não conheciam a Jesus. E ele vai até João Batista, nesse local no Rio Jordão, onde ele batizava as pessoas. Muitas pessoas estavam ali, e após ser batizado, Deus revela àquelas pessoas quem é Jesus. Quem é aquele homem que está ali sendo batizado? Ele é o Filho amado de Deus, em quem Deus tem grande prazer. A ideia de filho era uma ideia muito comum no Antigo Testamento, mas que era muitas vezes aplicada ao povo de Deus, não apenas a uma pessoa. Mas agora Deus está mostrando que aquele homem que está ali, que acabou de ser batizado, é o Filho amado dele, em quem ele tem grande alegria. Eu quero mostrar para você que Jesus vai para se batizar porque ele é o Filho amado de Deus e ele cumpre a sua missão. Jesus ir para o batismo é o primeiro passo que ele dá para o seu ministério.
O batismo de Jesus é a consagração dele para aquilo que ele faria nos próximos 3 anos. Ele chamaria discípulos, ele pregaria a palavra, ele faria milagres, ele curaria pessoas, até que ele chegaria à morte de cruz e à ressurreição. Essa é a obra de Cristo que ele cumpriu na terra, e esse é o primeiro passo. Jesus vai até João porque ele quer se batizar, consagrando-se a Deus para a sua obra. E por que ele faz isso se ele não tem pecado? Ele não tem pecado mesmo, ele não tem os pecados dele. Mas a palavra de Deus diz que Jesus carregou não os pecados dele, mas o meu pecado e o seu pecado. Jesus vai para um batismo simbolizando e mostrando que ele carregaria sobre ele os nossos pecados. A água derramada sobre a cabeça dele, que representava a purificação, mostraria que um dia nós, pelo sangue dele derramado na cruz, seríamos purificados dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos substitui. Ele não é mais o filho, o Israel, o povo de Deus falho, mas ele é o Filho amado de Deus que vem para nos substituir, ele vem para levar os nossos pecados nos ombros dele, para que nós pudéssemos ser batizados um dia, mostrando que nós fomos salvos por ele. Jesus leva sobre ele os nossos pecados e lava os nossos pecados no batismo. Ele mostra no primeiro ato do seu ministério para que ele veio. Ele mostra que ele veio para trazer limpeza, pureza, salvação para nós. Um texto muito conhecido é o texto de Isaías 53, que mostra que porque Jesus é o Filho amado de Deus, ele cumpre a sua missão como nosso Salvador. Ele sabe quem ele é, ele sabe a identidade dele de Filho amado do Senhor, e por isso ele cumpre a missão dele como o nosso Salvador. Esse texto de Isaías é uma profecia mostrando o que Jesus faria por nós e o que ele fez na cruz. Acompanhe comigo a leitura. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Jesus é esse homem que toma sobre si o pecado de nós todos, que pega as nossas iniquidades, as nossas transgressões e sofre por elas. Jesus na cruz morre o castigo que nós deveríamos receber e a morte que nós deveríamos morrer em nosso lugar. Ele está iniciando o seu ministério, indo se batizar por João Batista, mostrando o que ele faria no futuro, o que ele faria daqui a 3 anos. Ele vem para nos substituir, para nos salvar. Jesus sabe quem ele é e ele cumpre a missão dele como o nosso Salvador. Não sei qual Cristo você conhece. Talvez você conheça um Cristo que é um grande exemplo, um grande mestre, mas a missão de Jesus é que ele é o nosso Salvador e por isso ele veio, e por isso ele vai até João. E o texto diz que João o questiona quando ele chega até ele para ser batizado, mas Jesus mostra que ele, além de nosso Salvador, ele é o servo perfeito, porque Jesus é o Filho amado de Deus, ele cumpre a sua missão como perfeito servo, como servo perfeito. A resposta de Jesus a João é: João, espera um pouco. Eu sei que parece ilógico eu estar sendo batizado por você, mas nos convém cumprir toda a justiça. Eu preciso ser lavado porque eu carrego pecados que não são meus. Porque na cruz eu morrerei pelos pecados daqueles que confessam o meu nome, daqueles que creem em mim. Logo a seguir, o texto que nós lemos mostra que Jesus não vai só ser batizado, mas ele dá um passo além, ele se coloca à disposição do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele cumpre toda a missão que ele tem para cumprir nessa terra. Ele não precisava passar pelas tentações, mas ele vai ao deserto, ele fica 40 dias jejuando, mais uma vez mostrando que ele estava consagrando-se a Deus. Para iniciar o ministério ele precisava da ação do Espírito Santo, ele precisava estar mais próximo do Senhor, então ele vai ao deserto e no 40º
dia ele sente fome e o diabo vem para tentá-lo. E ele passa por essa tentação. Muitas pessoas acham que a tentação de Jesus é brincadeira, que ele estava brincando com o diabo, que ele não sentia nenhuma fome, que ele estava ali tranquilo e que a tentação do diabo é apenas algo que Jesus fez porque ele tinha que fazer. Mas, meus irmãos, não sei quanto tempo você já passou sem comer. Eu não passei muito tempo sem comer, acho que nunca passei nenhum dia sem comer. Mas se você passou bastante tempo sem comer, você sabe que não é simples assim. Você sabe que não é, tá tudo bem. Jesus ele passou 40 dias sem comer. Jesus ele estava num deserto, ele não estava num lugar tranquilo, com ar-condicionado, com uma cama para ele dormir, com gente ali para ele conversar, para passar o tempo. Não, Jesus estava sozinho, num lugar que de dia faz um calor danado e de noite faz frio. Passa 40 dias sem comer. Então ele tem fome, o texto diz que ele tem fome. Mas diferente de Adão, que foi criado por Deus, que tinha um jardim, que tinha tudo para comer, que não tinha dores, que não tinha desejos pecaminosos, que não tinha nada que o levasse para o mal. Diferente de Adão, que foi lá e pecou, Jesus Cristo não peca. Jesus Cristo passa por toda a tentação do diabo sem pecado. Ele estava no deserto, tudo conspirava contra o Senhor, mas ainda assim ele se mantém firme. Jesus ele poderia ter vindo aqui e simplesmente morrido na cruz. Ele poderia ter descido aos céus direto para a cruz, mas ele decidiu viver uma vida como o ser humano que ele foi e como ele é ainda. O Deus homem que se fez carne para viver uma vida à nossa semelhança, o Deus que passou pelas nossas tentações, que sabe como é viver a nossa vida, porque ele disse, nos convém cumprir toda a justiça. Ele viveu uma vida perfeita, ele cumpriu cada um dos preceitos da palavra de Deus. Jesus não é apenas um homem que não pecou, mas é um homem que agradou ao Senhor em cada momento da vida dele. Se nós pudéssemos colocar o crédito de Jesus numa conta bancária, ele não é um crédito neutro de alguém que não peca, ele é um crédito infinito de alguém que cumpriu todas as coisas que foram dadas a ele. Ele agradou ao Senhor em todos os momentos da vida dele. Jesus viveu aquilo que o povo no deserto não conseguiu viver. Jesus passou 40 dias no deserto, o povo passou 40 anos no deserto depois de ter saído do Egito. O povo reclamou, o povo construiu ídolos, o povo fez diversas coisas contrárias à palavra de Deus, desobedeceu ao Senhor em vários momentos, não confiou no Senhor, mas o Senhor Jesus não é o povo de Israel. O Senhor Jesus não é eu e você. Nosso Senhor Jesus ele é o servo perfeito, ele cumpre toda a obra que foi dada a ele, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o Filho amado de Deus. O texto de Hebreus nos diz que Jesus, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele passa por tudo, por todas as tentações, sem pecado. Ele é o substituto perfeito para nós. Ele sabe quem ele é e por isso ele vence as tentações. Ele é o servo perfeito. Jesus sabe quem ele é, o Filho amado do Pai. E por isso ele ama os planos do Pai, as pessoas que o Pai ama. Ele cumpre a missão dele como substituto, como o nosso Salvador, o Filho perfeito e o servo perfeito. Mas o texto continua. O texto mostra as tentações que o diabo leva a Jesus. Eu quero mostrar aqui porque Jesus é o Filho amado de Deus, ele vence as tentações. Os versos 2 e 3 do capítulo 4 dizem assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Esse texto está conectado com o texto do batismo, porque o texto do batismo termina com Deus abrindo os céus e dizendo: Este é o meu filho amado. Quando Jesus está no deserto e o diabo vai tentá-lo, a primeira frase que o diabo diz é: Se és filho de Deus. Percebe que o diabo questiona a identidade de Jesus. O diabo diz assim: Eu sei, eu ouvi a voz, os céus abriram, foi dito que você é o filho de Deus, mas me prova, será mesmo que você é o filho de Deus? Será mesmo que você é esse que disseram, que essa voz disse? A primeira coisa que o diabo questiona é a identidade de Jesus, e para questionar e para tentar Jesus, ele faz uma proposta. Ele sabe que Jesus está com fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome, então o tentador chegou até ele. Ele esperou um momento de fraqueza do Senhor, de fraqueza física, da fome que todos nós seres humanos temos, para tentá-lo. E a tentação de Jesus não é apenas a fome.
O diabo chega para tentar Jesus também pela fome, mas ele tenta Jesus a confiar em Deus. Imagina um homem 40 dias sem comer no deserto, como que está a situação dele? Ele não está bem fisicamente. Jesus precisava confiar em Deus, sabendo que Deus iria cuidar da vida dele, mesmo depois de tanto tempo sem comer. Que Deus iria cuidar da vida dele, mesmo naquele lugar, um lugar ruim, um lugar difícil de viver. O diabo questiona Jesus e diz: se você é filho de Deus, mostra para mim, prova para mim quem você é. Transforma essas pedras em pães, é tão fácil. Você não é o filho de Deus, você consegue fazer isso. Não sei se você já teve essa experiência, mas normalmente funciona com meninos. Quando você pede para um menino fazer alguma coisa, ele fala: não, eu não vou fazer. Aí você fala: eu duvido que você faça. Aí o menino fala: não, então eu vou mostrar que eu consigo. Porque tem essa coisa, né, do orgulho, de mostrar, né, aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente é capaz, mostrar quem a gente é. Piorou se você falar assim: não, então me prova que você é homem e faça isso daí. Aí pronto, aí ele quer provar que ele faz mesmo, que ele é homem. E o diabo usa essa tática com Jesus. Mas você não é filho de Deus? Prova para mim então. Mostra o seu poder, mostra quem você é. Mostra que você é superior a mim. Mas Jesus não cai na conversa do diabo. Jesus não precisa provar nada para o diabo. Jesus não precisa comer ali, ele sabe, porque Jesus ouve a palavra de Deus. Jesus conhece a palavra do Senhor. E Jesus vence as tentações, ouvindo a palavra de Deus. Ele responde ao diabo dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele diz: é o seguinte, a palavra do meu Pai, a palavra de Deus diz que não é só de alimento que nós vivemos. Ele responde o diabo dizendo: eu não preciso disso, eu não tenho necessidade de me alimentar desses pães, eu não tenho necessidade de provar para você nada, você não está em uma posição onde você manda em mim, eu confio no meu Pai, eu sigo aquilo que o meu Pai expôs na palavra dele. E o diabo continua, ele fala assim: bom, então já que você confia tanto em Deus, então prova para mim mais uma vez essa sua confiança. Ele diz assim, o texto diz: o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto em que havia no templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo começa de novo questionando a identidade de Jesus. Olha, você fala que é filho de Deus, a voz lá dos céus disse que você é filho de Deus, você disse que você confia no Pai, prova para mim, prova quem você é. E a tentação do diabo, mais uma vez, além de provar a identidade, é falar para Jesus mostrar o seu poder e atentar contra a sua própria vida. O diabo, ele é muito astuto, ele traz um tipo de tentação muito específica. Ele coloca Jesus no lugar mais alto do templo, Jerusalém, templo de Deus, o lugar da religião de Israel, o lugar que representava a presença do Senhor, com muitas pessoas. Se Jesus pula dali e os anjos guardam ele, imagina a glória que as pessoas darão a Cristo, olharão para ele e verão: esse cara é diferente, esse cara é o Messias. O diabo mexe com algo importante, com a demonstração de que Jesus é o Filho de Deus. Ele mexe também com essa confiança que Jesus disse que tinha no Pai. Ele disse que confiava no Pai, nas palavras do Pai, e o diabo prova: então me mostra, atira-te, e mostra que você confia, que Deus vai cuidar de você, mostra que a sua confiança é perfeita, é 100%, mostra que você ama o seu Pai mesmo. E o diabo faz isso pervertendo a palavra de Deus. Ele diz assim: você usa a palavra, eu também sei usar. E ele pega 2 trechos de um salmo, só que o diabo não usa a palavra de Deus do jeito que ela está lá no salmo, ele muda a ideia. Ele usa as mesmas palavras, mas a ideia do salmo é de que Deus sustenta aqueles que Ele quer, da maneira como Ele quer, e não de que nós podemos dar ordem ao Senhor para cuidar de nós, para mandar os seus anjos para estarem à nossa volta. Mas Jesus sabe disso. Jesus, ele continua ouvindo a palavra de Deus, e ele responde para o diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Imagina se Jesus pula e morre. É claro que nós sabemos que isso não aconteceria, mas o diabo queria que isso acontecesse, essa era uma possibilidade. E Jesus fala: eu não vou tentar contra o meu Deus, eu não tenho por que fazer isso, eu não vou me colocar numa situação onde eu estou, entre aspas, obrigando a Deus a agir. Jesus sabe que ele não deve tentar a Deus, porque ele ouve a palavra de Deus. Mas o diabo não termina aí, ele tem mais uma investida, mais uma tentativa. Ele leva
Jesus para um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo agora, por fim, faz uma última proposta. Ele diz o seguinte: eu sei que você obterá a glória, eu sei que você vai ter um caminho que no final vai ter bênçãos, mas eu quero te dar esse caminho agora, eu quero te dar esse prêmio agora. Você não precisa passar pela cruz, você não precisa passar por um período de sofrimento, você não precisa aguentar os discípulos, aguentar alguém que vai te trair, pessoas falhas, você não precisa se importar com os pecadores. Eu posso te dar todas as coisas com um simples gesto. Dobre os seus joelhos e me adore. O diabo oferece para Jesus aquilo que no fim, em Mateus 28, no final desse evangelho, Jesus diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, ela foi me dada. O diabo oferece isso para Cristo, mas Jesus mais uma vez ouve a palavra de Deus, e como da primeira e da segunda tentação, ele confia no Pai. A resposta de Jesus é: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Porque Jesus é o Filho amado de Deus, ele vence as tentações, ouvindo a palavra de Deus e confiando no Pai. Jesus poderia saber toda a Bíblia, mas se ele não confiasse naquilo que estava escrito, ele poderia muito bem cair nas tentações, mas Jesus confia no Pai. Jesus sabe quem é Deus, sabe quem é o Pai dele, e ele confia no Pai dele de que mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando por traições, mesmo passando pela morte de cruz, Deus aí estaria com ele. A obra de Deus precisaria ser cumprida e ela é perfeita. Jesus confiava no Pai de todo o coração dele, e ele não quer apenas as bênçãos, mas ele cumpre a missão dele, ele vence as tentações, porque ele ouve a palavra de Deus e confia no Pai. E por fim ele manda Satanás embora, ele manda Satanás sair dali, mostrando que ele não é apenas mais um homem, mas que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre os anjos, sobre os demônios, sobre todas as coisas. Ele mostra ali, nesse momento, que um dia ele venceria o diabo na cruz, ele venceria a morte, ele venceria o pecado naquela cruz, e um dia voltaria para dar fim a todas as coisas, para dar o castigo que o diabo merece. Ele mostra quem ele é, mandando o diabo embora. Jesus faz tudo isso, meus irmãos, porque ele está satisfeito no Pai. Ele sabe quem ele é, ele sabe que a vida dele como Filho de Deus agrada ao Pai, e ele está satisfeito. Jesus não precisa de pecado, Jesus não precisa de alimento, Jesus não precisa de glória, Jesus não precisa de um caminho mais fácil, ele não precisa de nada disso, porque ele é o Filho amado de Deus, e ele sabe disso, e ele está satisfeito com isso. Ele se agrada no Pai, ele sabe quem ele serve, mesmo no deserto, ele continua fiel. Mesmo quando as situações são difíceis, quando o futuro não parece muito animador, ele confia no Pai, ele está satisfeito no Pai, porque ele é o Filho amado de Deus. Eu poderia terminar o meu sermão agora, dizendo para você imitar o Senhor Jesus, para você confiar em Deus, para você ouvir a palavra do Senhor, mas o Senhor Jesus não é apenas um grande mestre. Como nós começamos dizendo, o Senhor Jesus é o nosso Salvador, e Ele veio aqui para nos salvar dos nossos pecados. Mas eu quero sim fazer uma pergunta para você agora. Eu quero que você pense sobre a sua identidade. Quem é você? Qual é a sua identidade? Jesus é o Filho amado de Deus, mas e você? E eu? Quem nós somos? Quem você é? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder. Normalmente as nossas respostas são assim: eu sou Mateus, eu tenho 24 anos, eu sou seminarista da igreja, e aí nós colocamos coisas da nossa família. Se você é casado, você vai falar que você é casado, que você tem filhos, onde você trabalha, alguma realização que você conquistou na sua vida. Normalmente é essa maneira que nós nos definimos. Mas eu quero que você pense de forma mais profunda, sobre quem é você, qual é a sua identidade, o que te diferencia das outras pessoas, o que faz você ser você mesmo. Quando você toma atitudes, decisões, quando você tem certos comportamentos, por que você faz isso? O que te move? Qual é a sua identidade? Eu quero que você pense nisso. O que define a sua identidade? E a título de exemplo, eu quero pensar junto com os irmãos sobre 4 coisas que o mundo tem pensado e tem buscado para definir quem as pessoas são, para definir a identidade dessas pessoas. Eu vou usar como base, só para esses exemplos mesmo, o livro de Charles Taylor, As Fontes do Self, a construção da identidade moderna. Esse é um filósofo cristão, e ele olha para a história da humanidade, e ele vê que ao longo do tempo as pessoas foram se definindo de formas diferentes.
elas foram tendo identidades com base em lugares, em coisas diferentes. E ao longo do tempo, ele vai mostrando que as pessoas mudaram. E você vai perceber que a quarta maneira como ele coloca que as pessoas buscam a sua identidade é uma maneira muito presente nos nossos dias. E eu queria que você se avaliasse. Fizesse essa pergunta para você mesmo: qual é a minha identidade? Quem eu sou? O que me define quando eu vou fazer planos, quando eu vou tomar decisões, quando eu estou em momentos onde eu preciso fazer A ou B? Quem eu sou? A primeira forma que Charles Taylor coloca é que muitas pessoas definem a sua identidade pelo que os outros pensam delas. A minha identidade é definida pelo que os outros pensam de mim. E como age uma pessoa assim? Uma pessoa que busca a sua identidade dessa forma? Ela pode muitas vezes ter receio de dar a sua opinião. A pessoa é tímida. Mas esse é o jeito dela. Pode realmente ser uma pessoa mais introvertida, mas muitas pessoas são tímidas porque elas têm receio do que os outros vão pensar. Elas falam assim: não, eu não vou dar a minha opinião, porque vai que eu falo alguma bobagem e as pessoas riem da minha cara. Vai que eu falo alguma coisa e alguém fica bravo comigo, alguém se sente magoado. Então, eu não quero ferir as outras pessoas, eu quero que elas olhem para mim como alguém bom, como alguém legal, então eu fico quieto. Outros vão para o outro lado. A pessoa quer sempre estar por cima. Você está falando de futebol, ela sabe. Você está falando de economia, ela sabe também. Você está falando de tudo e ela sabe tudo. Ela quer se mostrar como uma pessoa boa, uma pessoa que é legal, que as pessoas gostam dela porque ela conversa sobre tudo, ela é uma pessoa legal e ela quer estar sempre por cima, sempre com a galera. Muitas pessoas vivem dessa forma. Pessoas que definem a sua identidade assim, muitas vezes sofrem de ansiedade quando elas vão para lugares que tem muita gente. Elas pensam: bom, a minha imagem é essa. Eu não posso manchar a minha imagem, então eu tenho que caminhar aqui certinho. Eu vou colocar uma roupa legal, será que meu cabelo não está bagunçado? Será que não tem uma mancha na minha roupa? Será que eu não estou com alface no dente? Porque eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. E a pessoa acaba se tornando não quem ela é, mas a imagem que ela passa para as outras pessoas. E no fim, muitas pessoas assim, quando elas se colocam numa situação onde elas têm que escolher agradar ao Senhor ou agradar as pessoas, elas fazem o que elas são, que é agradar as pessoas. Elas criaram a vida delas com base na imagem que elas passam para os outros. E quando Deus coloca elas numa situação onde elas têm que escolher, elas escolhem agradar as pessoas muitas vezes ao invés de agradar a Deus. Uma segunda maneira, Charles Taylor coloca que a minha identidade é definida pela minha eficiência no que eu faço. Na nossa sociedade capitalista, muitas pessoas são assim. Temos engenheiros, pedreiros, costureiros, tantas pessoas aqui com várias profissões diferentes. Muita gente quer definir a sua vida sendo o melhor naquilo que ela faz. Ela quer ser o melhor da empresa, ela quer que as pessoas olhem para ela e digam: não, esse cara aqui é muito bom nisso. Esse cara prega muito bem, esse cara é um bom arquiteto, esse cara faz isso muito bem. Essa mulher é a melhor cabeleireira que eu já vi. E as pessoas buscam eficiência. Elas buscam ser os melhores naquilo que elas fazem, na habilidade que elas têm. Às vezes elas nem se importam muito com a opinião dos outros, mas elas querem olhar para o trabalho que elas fazem e falar: isso está bem feito. E elas gastam horas no trabalho, elas se esquecem das suas famílias, elas buscam a sua identidade nisso. E muitas vezes essas pessoas vão chegar num ponto onde a eficiência dela vai estar acima da moralidade. Ela vai fazer coisas no trabalho que ela não deveria fazer, porque ela quer mostrar para os outros que ela é eficiente, que ela quer ver o trabalho dela cumprido. Ela vai burlar uma lei, ela vai mentir, ela vai fazer coisas porque ela quer ser eficiente, ela quer ver o trabalho dela sendo feito. Uma terceira maneira, Charles Taylor vai dizer que as pessoas buscam a sua identidade no desenvolvimento da moral que elas têm. Isso já é algo mais moderno, algo mais comum nos nossos dias. A pessoa ela tem princípios e valores que ela acredita. Nem precisa ser princípios e valores da religião, ou coisas que as outras pessoas dizem. Ela crê que a vida deve ser vivida de uma determinada maneira. E o objetivo dela é seguir isso. Ela tem um ideal de vida. Ela tem um modelo para ser seguido. Talvez algo que ela criou, ou algo que ela buscou na mídia, na internet, mas ela tem um ideal, um modelo, e ela quer viver a vida dela cada dia mais igual àquilo que ela pensou. Já ouviu aquela frase? Você tem que ser cada dia a melhor versão de você mesmo? É isso daí. É a frase dos coaches hoje em dia. Seja a melhor versão de você mesmo. Crie uma moral, pense num objetivo, num projeto e alcance. Você tem que se desenvolver assim. E aí a pessoa, quando ela não consegue, ela se frustra, ela entra em depressão, porque a vida dela não tem mais sentido quando ela não consegue ser aquilo que ela gostaria de ser.
E muitas vezes as pessoas vão colocar padrões morais e coisas que não são bíblicas, não são de Deus, como objetivo de vida, e vão viver uma vida totalmente errada e sem sentido. E por último, essa é uma quarta busca, e uma busca que muitas pessoas têm procurado, e que Charles Taylor vai dizer que por conta dessa busca, as pessoas têm caído em depressão, em crises, porque elas estão buscando aquilo que elas são. Ele diz assim, que a minha identidade é definida pela minha busca por ser autêntico, quem eu sou, e por ser útil. Qual é a ideia aqui? A pessoa não sabe quem ela é, e ela quer olhar para dentro dela mesma para descobrir quem ela é. Ela quer olhar para os desejos dela, para os pensamentos dela, para os sentimentos dela, para os relacionamentos, para a história dela e saber quem ela é. É no bojo desse movimento que surgem os movimentos LGBT. As pessoas querem se identificar como homossexuais porque é aquilo que elas sentem, é aquilo que está dentro delas. Elas buscam uma identidade que elas não sabem, mas que aquilo que elas acham que está no interior delas é o que define essas pessoas. E por isso elas querem também, olhando para o mundo que está fora, quando elas entendem quem elas são, elas querem se tornar úteis para esse mundo. E quando essa pessoa não alcança seus sonhos, não alcança seus objetivos, não se sente bem consigo mesmo, ela entra em crise. A pessoa não consegue estar bem o tempo todo, ela está em tédio, ela está vivendo uma vida muitas vezes com conflitos, ela está passando por momentos de dificuldade e a pessoa entra em crise. Ele vai dizer que as pessoas estão buscando essa identidade em algo que é tão subjetivo que às vezes nem existe. Elas querem achar algo que está dentro delas. Elas querem ser autênticas, serem elas mesmas. E ele vai dizer, e ele traz um exemplo para concluir, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, as pessoas querem ser autênticas. E aí a pessoa está apaixonada por outro, pelo seu namorado, pela sua namorada, e o amor está dentro dela, ela quer ser autêntica, ela quer dar vazão para aquele amor, e ela vai lá e casa. E quando ela casou, ela estava apaixonada. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a paixão vai embora. Só que a pessoa, ela construiu a identidade dela com base na autenticidade, sobre ser o que ela sente, o que ela é. E ela olha para dentro dela, ela não sente mais nada pelo cônjuge. E o que ela faz? Ela se divorcia. Porque ela é alguém que procura seguir os desejos do seu coração. Mas, eu quero que você pense comigo, será que nós somos assim? Será que a nossa identidade é baseada naquilo que nós sentimos? Será que a nossa identidade é baseada naquilo que as pessoas dizem sobre nós? Será que a nossa identidade é baseada na nossa eficiência, naquilo que nós fazemos de bom? Eu quero dizer que não. A Bíblia nos diz que Deus definiu a nossa identidade. Identidade não tem nada a ver com o que as outras pessoas acham. Não tem nada a ver com o meu desempenho. Identidade tem a ver com quem eu sou, quem eu fui criado para ser. Deus criou cada um de nós, e a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, que Ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus é quem nos cria, Ele que nos traz identidade. Deus não nos cria como uma folha em branco para nós sermos quem nós quisermos, Ele nos coloca características que vêm dEle mesmo. A Bíblia diz que Ele nos cria com criatividade, com racionalidade, com inteligência, com amor, com relacionamentos, para que nós pudéssemos revelar quem Deus é, para que nós pudéssemos viver o relacionamento que Deus vive com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós pudéssemos espalhar a glória dEle para esta terra que Ele deu a nós. Deus nos cria com uma identidade própria. Quando nós vivemos baseado na nossa identidade, isso muda quem nós somos, isso muda as nossas motivações, isso muda os nossos sentimentos e o nosso comportamento. Porém, quando nós olhamos para a história bíblica, nós deformamos e perdemos de vista a identidade que Deus nos deu. Se você for sincero, você vai perceber que você não se parece muito com Deus, que você tem vivido vida de pecado, que você tem falhado, que você tem feito coisas que um Deus perfeito não faria, que você tem motivações e pensamentos que você não gostaria que fossem projetados no telão. Você não é perfeito. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quando nós procuramos identidade dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar uma mentira, porque o nosso coração é enganoso, e o nosso coração é corrupto, ele vai buscar coisas erradas, ele vai buscar coisas que prejudicam aos outros, a nós mesmos, e que ferem a lei do Senhor. O mesmo texto de Jeremias vai dizer que, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós buscamos nos outros a nossa identidade,
nós somos malditos, porque as pessoas não têm a identidade para nos oferecer, elas não podem falar quem nós somos, apenas Deus pode fazer isso. E vivendo essa vida e essa busca errada, nos lugares errados, seguindo um coração enganoso, desejos maus, a Bíblia diz que nós somos pecadores, e isso começa a fazer parte da nossa essência. A imagem de Deus, que era um espelho que refletia a sua glória, é quebrada, é manchada, e nós passamos a viver uma vida em pecado. Isso não é só uma pessoa ou outra, mas são todos. Romanos diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há pessoa neste mundo que possa fazer o bem, não há pessoa neste mundo que busque ao Senhor, que entenda as coisas de Deus, porque o pecado entrou tão profundo no nosso coração, e ele deformou tanto a nossa mente e o nosso coração, que nós não conseguimos enxergar a palavra de Deus, entender e confiar nela por nós mesmos. As nossas decisões, atitudes são más. O texto de Isaías vai dizer que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ainda quando nós fazemos coisas que aos olhos dos outros e aos nossos olhos parecem boas, Deus fala que isso é o trapo de imundícia. Isso serve para jogar no lixo, cheira mal, é podre, não serve para nada. As nossas justiças têm motivações erradas dentro do nosso coração. E o texto de 1 Coríntios diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A palavra de Deus é loucura para o homem natural, para o homem que vive o pecado. Para cada um de nós isso é loucura. E aí você pode se perguntar, mas será sempre assim? Sempre nós viveremos numa busca falha, numa busca ilusória, onde nós encontraremos coisas que não nos satisfazem, numa busca sem fim? Mas eu quero te trazer a notícia de que Deus redefine a nossa identidade. Um texto muito conhecido, o texto de João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já deve ter ouvido essa frase, todo mundo é filho de Deus, mas a palavra de Deus diz que não, que nós somos filhos da ira, filhos do diabo, inimigos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que recebem a Jesus, Deus os faz filhos. Lembra, Jesus tem a sua identidade como filho amado de Deus, e aqui o texto está dizendo que nós, quando nós cremos no nome de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ter uma nova identidade, não mais como pecadores. Mas o que é crer no nome de Jesus? O que é acreditar em Deus? O que é receber a Jesus? Jesus é o nosso substituto, Jesus morreu na cruz por nós. Ele é o Filho amado de Deus, que quando morre na cruz, compra para nós uma nova identidade, a possibilidade de agora nós não sermos mais pecadores, não que nós não pequemos mais, mas que nós somos, a nossa identidade é definida por Deus, nós nos tornamos filhos dele. E crer em Jesus, o que é isso? O que é crer no nome do Senhor Jesus? Jesus, no texto de Marcos, que também é um outro evangelho que conta essa mesma história do batismo e da tentação de Jesus, quando Jesus termina o momento da tentação ali, Marcos nos diz que ele sai para pregar, ele sai para iniciar o seu ministério aqui nesta terra, e a primeira coisa que Jesus prega é a seguinte, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Crer no nome de Jesus é, em primeiro lugar, se arrepender. Para você se tornar um filho de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Muitas pessoas têm dito por aí que elas são filhas de Deus, filhos de Deus, mas elas nunca se arrependeram dos seus pecados. Isso é impossível. É impossível você ser filho de Deus se você não se arrependeu dos seus pecados. Porque os nossos pecados nos tornam inimigos do nosso Deus. Não há como você ser filho e inimigo ao mesmo tempo. Deus, ele nos chama ao arrependimento. Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a oportunidade de perdão, mas para pessoas que olham para os seus pecados e sabem que isso é contrário a Deus. Não há como você amar a Deus e continuar no pecado, porque o pecado desagrada ao Senhor, vai contra o caráter dele, a santidade dele. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E o que é se arrepender dos pecados? Não é apenas se sentir mal quando você comete algo errado, mas é você olhar para aquilo que você fez e falar: eu não deveria, eu não queria fazer isso, e a partir de agora eu não vou fazer mais, eu vou me esforçar o máximo que eu posso para não cometer mais esse pecado. Eu sei que isso desagrada ao Senhor, isso me entristece, e por isso eu vou viver uma vida diferente. A Bíblia diz que arrependimento é mudança de mente.
A minha mente agora quer servir ao Senhor, quer amar o Senhor. Mas se arrepender simplesmente não nos faz filhos de Deus. Porque eu poderia me arrepender agora, mas Deus falou, tudo bem, eu te arrependo, mas eu continuo sendo justo. E o pecado que você cometeu? Eu não posso simplesmente fazer vista grossa. Deus tem que punir os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele pune os pecados daqueles que creem nele, em Jesus Cristo. Cristo leva na cruz os nossos pecados para que a gente pudesse receber perdão. E nós só podemos nos arrepender e ficarmos tranquilos quando nós confiamos no nome de Jesus. Quando nós confiamos na boa nova, na boa notícia de que Jesus veio para morrer por nós. O que é confiar em Jesus? O que é crer em Jesus? É saber que quando Jesus estava na cruz, Ele levou o meu e o seu pecado lá. Eu tenho a alegria e eu tenho paz quando eu sei que Cristo morreu por mim na cruz. Eu fico tranquilo porque eu posso me arrepender sabendo que Deus não vai vir depois e vai me cobrar esse pecado novamente. Jesus já pagou por ele. Jesus já levou os meus pecados na cruz. E eu creio nisso, eu confio, eu tenho certeza disso. E por isso eu fico tranquilo. A partir do momento em que eu me arrependo e creio no Evangelho, eu me torno filho de Deus. Jesus comprou para mim essa nova identidade. Jesus me traz para a família de Deus. Eu sou adotado pelo Senhor quando eu me arrependo e creio em Jesus. Se você se arrepende e crê em Jesus, você tem uma nova vida agora. Você tem uma nova identidade. Você não precisa mais ficar buscando por aí quem você é. Você não precisa mais ficar se satisfazendo com o pecado. Você não precisa mais se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você. Porque Deus é quem te define agora. E você se torna um filho dele. Mas um alerta: se você não se arrependeu e creu no nome de Jesus, não fale que você é filho dele. Não fale. Muitas pessoas têm vivido ilusões por aí. Elas acham que por estarem na igreja, por darem o dízimo, por fazerem tantas coisas, elas são filhas de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que se arrepender e crer em Jesus Cristo. Esse é o único caminho para que você possa ser salvo pelo Senhor Jesus. E Cristo não só redefine a nossa identidade como filho de Deus, mas Ele também redefine a nossa identidade como novas criaturas. A partir do momento em que eu me torno filho de Deus, eu passo a ser uma pessoa nova. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Filhos de Deus são pessoas diferentes. Filhos de Deus são pessoas que mudaram as suas vidas. A sua visão de mundo muda, os seus relacionamentos mudam, as suas motivações mudam. Agora, eu não estou mais buscando em outras coisas, mas eu tenho garantido a minha identidade. Eu estou tranquilo para viver a minha vida de acordo com a palavra de Deus, porque eu sei quem eu sou, porque Deus me deu uma nova identidade, não porque eu conquistei, não porque eu sou bom, mas porque Cristo fez isso por mim na cruz. Ele muda tudo nas nossas vidas. Eu quero que você pense sobre a sua vida. A partir do momento em que você se arrependeu e creu no Evangelho, a sua vida mudou, você é uma pessoa diferente, você tem novas motivações, você tem relacionamentos diferentes, porque senão, o convite continua para você. Arrependa-se e creia em Jesus. Por muito tempo eu lutei contra mim mesmo, achando que a minha conversão tinha sido uma ilusão. Mas lembre-se de uma coisa: não importa se você um dia fez uma oração, se você foi para o monte, ou sei lá o que é que você fez, e que você achou que a sua vida mudou, que você tinha se convertido, que você virou um filho de Deus. Mas se você olha para a sua vida hoje, e você confia no Senhor Jesus, você tem certeza de que Ele morreu na cruz por você, você é filho de Deus. E você pode agora, com base nisso, crendo nisso, confiando nisso, viver uma vida nova. O diabo muitas vezes vem tentar as nossas vidas no seguinte sentido: quando você peca, o diabo vem falar assim: ué, mas você não era filho de Deus? Você não estava lá na igreja fazendo as coisas que você faz lá na igreja, falando que você é cristão, mas agora você está pecando? Acho que você não é filho de Deus, não. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos nessa mentira, questionando a nossa salvação. Mas eu quero dizer para você que se você crê em Jesus, você é um filho de Deus. Não ouça o diabo, não ouça a tentação dele, faça igual ao nosso Senhor Jesus, mande o diabo embora e lembre-se da promessa de Deus. Porque o diabo é o pai da mentira, mas Deus é o dono de toda a verdade. O próprio Cristo é a palavra, a verdade de Deus. E Ele disse que quando nós cremos nele, nós somos filhos de Deus. Eu sei que a sua fé é falha, a minha também é. Mas Jesus morreu também pela nossa fé falha na cruz. Esse pecado Ele também carregou lá. E a nossa identidade não está baseada simplesmente porque nós temos fé e nós estamos rompendo em fé.
mas porque Jesus Cristo realmente morreu por nós na cruz e nos deu uma nova identidade. E aí, você ainda está procurando a sua identidade? Você tem buscado a sua identidade naquilo que outros pensam de você? Ou na sua eficiência, em ser útil, em seu melhoramento dia após dia, ou nos seus sentimentos? Você continua baseando a sua vida na falsa identidade oferecida pelo pecado? Eu quero te convidar a arrepender dos seus pecados, abandonar essa busca, crer em Jesus e confiar nessa identidade que Deus te dá, a viver a sua vida agora sabendo que você é um filho de Deus, a nos momentos onde você tem que decidir pecar ou não, você lembrar quem você é e seguir a palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus, e em Jesus nós podemos cumprir a nossa missão e vencer as tentações. A semelhança de Jesus, nós temos uma missão, que é continuar a obra dele. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja que Deus deixou, que Jesus deixou aqui para cumprir a obra dele. A obra dele não terminou na cruz, é uma obra que continua e que vai ter fim na consumação dos séculos, no dia em que ele virá para nos levar. E nós temos uma missão assim como Jesus tem. Agora sim, com a identidade restaurada, eu posso dizer para você imitar Jesus. Antes disso, você não vai conseguir. Mas quando nós estamos em Jesus, sendo capacitados pelo Espírito de Deus, Ele nos ajuda a cumprir a nossa missão. Eu não sei qual é a sua missão específica, porque cada um de nós tem um papel na história que Deus está escrevendo. Talvez você sirva dentro da igreja, ensinando, tocando, cuidando das crianças. Talvez você tenha uma função muito específica no seu trabalho. Talvez Deus queira usar a sua empresa para a glória dEle, onde você contrate pessoas e leve o evangelho para essas pessoas. Ou talvez você tenha algum projeto, algum plano para mudar alguma situação na sua vizinhança, na sua cidade, dentro da sua própria empresa. Nós estamos aqui como embaixadores de Deus, como filhos dEle, representantes dEle para restaurar esse mundo na força do Senhor Jesus. Ele tem uma missão para cada um de nós, que nós vivamos honrando a Ele em todos os momentos da nossa vida. Esse é o nosso Jesus, o modelo que sabe quem Ele é e a quem Ele serve, para que nós possamos viver a nossa vida da mesma forma. E nós podemos vencer as tentações à semelhança de Cristo, sabendo que nós somos filhos de Deus em Jesus, nós podemos ouvir a palavra de Deus e confiar no Pai. Se você não sabe quem você é, se você não sabe qual é a sua identidade, por que ouvir a palavra de Deus? Mas se você sabe quem é seu Pai, se você confia em Cristo Jesus, se você sabe que Ele morreu na cruz porque ama você, você tem todas as razões para ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós não ouvimos a palavra de Deus. Eu vi um vídeo hoje à tarde mesmo, compartilhado no WhatsApp pelo nosso irmão presbítero Constantin, onde foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles pegaram vários comportamentos das pessoas e várias situações da vida delas. E eles colocaram essas pessoas num gráfico daquelas pessoas que não leem a Bíblia, daquelas pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. E é interessante a pesquisa nos dizendo que aquelas pessoas que leem a Bíblia uma vez, 2 vezes e 3 vezes na semana, parecem não ter muita diferença das pessoas que não leem a Bíblia. Mas a partir do momento que aquelas pessoas que leem a Bíblia 4, 5, 6 vezes por semana aparecem no gráfico, a vida delas é totalmente diferente. Reduz o nível de estresse, o nível de depressão, o nível de sentimento de solidão. As pessoas têm relacionamentos melhores, casamentos melhores, elas se sentem bem, elas vivem vidas mais felizes. Nós não temos ouvido a palavra de Deus. Como filhos dele, nós temos que ouvir a palavra do nosso Pai e confiar nelas. Nós temos que confiar na palavra de Deus e viver seguindo e praticando a palavra de Deus. A Bíblia nos alerta que nós nos enganamos quando nós não praticamos a palavra de Deus. Jesus não só ouviu, mas Ele praticou, Ele confiou naquilo que o Pai prometia a Ele. Eu quero te desafiar a fazer o mesmo, porque nós podemos saber quem nós somos quando nós seguimos ao Senhor. Recapitulando, porque Jesus é o Filho amado de Deus, Ele cumpre a sua missão como nosso Salvador e servo perfeito. Porque Jesus é o Filho amado de Deus, Ele vence as tentações ouvindo a palavra de Deus e confiando no Pai. Deus redefine a nossa identidade como filhos dele e novas criaturas. Porque somos filhos de Deus em Jesus, podemos cumprir nossa missão e vencer as tentações à semelhança dele. E para você praticar durante essa semana e durante o seu ano, durante a sua vida, arrependa-se e creia em Jesus. Talvez você tenha ouvido tudo isso, tenha sido a primeira vez que você ouviu falar sobre essas coisas. Ou você está lutando contra Deus, não querendo se arrepender dos seus pecados. Eu quero te dizer uma coisa, você nunca vai encontrar satisfação, identidade ou nada do tipo fora do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe, seja sincero e honesto consigo mesmo. Arrependa-se, creia em Jesus,
que te ama e pode te salvar. Lembre-se, para você ser filho de Deus, você tem que se arrepender e crer em Cristo. Confie na identidade que Deus te dá. Confie nisso, meu irmão. Muitas vezes nós somos pessoas que ficam se entristecendo por tantas coisas. Nós nos esquecemos de quem nós somos, daquilo que Deus fez por nós na cruz. Lembre-se de Jesus. Viva uma vida baseada no amor de Cristo, para que o Evangelho transforme o seu coração e a sua vida. Viva de acordo com essa identidade. E por fim, busque forças no Pai. Quando você não sabe para onde correr, quando você não sabe o que fazer, busque forças assim como Jesus Cristo mesmo buscou. Ele foi e jejuou, ele ficou um tempo sozinho com Deus, ele ouviu a palavra de Deus e ele confiou nela. Faça isso, porque mesmo que a curto prazo possa parecer que as coisas vão dar errado, que seguir a Deus é um caminho de loucura, nós sabemos que Deus tem uma promessa, que Ele estará conosco para todos sempre, e que Ele nos ama e que Ele tem história sobre as mãos dEle. Busque forças no Pai. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor entrou na história, Cristo Jesus veio até nós, viveu uma vida perfeita e nos salvou naquela cruz. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas que o pecado trouxe para este mundo e pôde nos trazer salvação. A boa notícia do Evangelho tem sido pregada, a boa notícia do Evangelho tem sido anunciada, e muito obrigado porque o Senhor trouxe essa boa notícia a nós, Deus. Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor regenerou o nosso coração, o Senhor transformou as nossas vidas, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos acreditar nisso, nós não nos renderíamos ao Senhor, nós somos egoístas demais para nos arrepender, mas Pai, muito obrigado porque o Senhor quebra os nossos joelhos, o Senhor nos coloca humilhados diante do Senhor, sabendo que nós somos falhos, mas felizes porque Cristo Jesus morreu por nós, porque agora nós somos chamados de filhos pelo Senhor, Deus, porque Cristo Jesus comprou isso para nós, Deus. Muito obrigado por essa nova identidade, Pai. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não confiou no Senhor, que ainda não se entregou a Ti, Deus, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, Pai, fala a essa pessoa e chame ela de volta, para que ela possa se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo Jesus, Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e por isso que nós te pedimos isso, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, ó Senhor, porque nós não podemos fazer isso sozinhos, Pai. Fica conosco nessa semana, Deus. Fale aos nossos corações, nos relembre da nossa identidade, nos relembre daquilo que Cristo fez na cruz por nós, para nós vivermos vidas dignas do Senhor, vidas dignas de filhos de Deus, Pai. Muito obrigado por isso, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.